Estamos de parabéns, apesar de alguns estejam mais tristes ainda, outros mais nervosos, outros completamente indiferentes, porque o presidente falou. Afinal de contas, o presidente da República de Angola, João Lourenço, se respondeu é porque o assunto é importante. Até porque o nosso presidente não nos habituou a responder aos problemas sociais, às polêmicas sociais. Okay? E se desta vez falou, respondeu é porque considerou o assunto importante. Vamos agora ouvir o discurso e depois voltarei aqui para os devidos comentários. No início desta semana, durante cerca de 2 dias, o país viveu momentos de angústia com os tumultos ocorridos, cujo epicentro foi a cidade de Luanda. A greve e as manifestações são direitos dos cidadãos, consagrados na Constituição e na lei, quando elas se realizam com o fim único de reclamar direitos ou protestar contra eventuais incumprimentos ou violações desses direitos por parte dos poderes públicos ou entidades patronais. O que assistimos desde segunda-feira foram atos premeditados de destruição do patrimônio público e privado, assalto e pilhagem de estabelecimentos comerciais, ameaças e coação a pacatos cidadãos para não circularem, não se apresentarem ao trabalho, mesmo usando meios próprios de locomoção e não sendo taxistas, única classe que declarou greve. Isto é grave, isto é crime punível e condenável. Evidentemente que as forças da ordem atuaram no quadro das suas obrigações e por isso a ordem foi prontamente restabelecida, a vida voltou ao normal, mas as consequências dos atos protagonizados por cidadãos irresponsáveis, manipulados por organizações antipatriotas nacionais e estrangeiras, através das redes sociais, trouxe o luto, a destruição de bens públicos e privados, a redução da oferta de bens essenciais e de serviços às populações e o desemprego dos angolanos que trabalhavam nesses estabelecimentos comerciais. Condenamos veementemente tais atos criminosos, lamentamos a perda de vidas humanas e aproveitamos a oportunidade para expressar, no nosso nome e no do Executivo angolano, os nossos mais profundos sentimentos de pesar a todas as famílias enlutadas e votos de rápidas melhoras aos feridos como consequência dos tristes acontecimentos. Dirigimos os nossos agradecimentos às forças da ordem, aos órgãos da justiça, aos profissionais da saúde que prontamente atenderam os feridos nas nossas unidades hospitalares com o fito de salvar vidas, aos partidos políticos, igrejas, organizações da sociedade civil e todos quantos, de forma clara e sem ambiguidade, se pronunciaram publicamente condenando a barbárie que assistimos nesses dias. 23 anos depois do fim do conflito armado e no ano em que o país comemora 50 anos da proclamação da sua independência nacional, não podemos aceitar nem tolerar mais dor e luto entre os angolanos. Compreendemos que temos ainda muitos problemas sociais por resolver. O Estado está a fazer o seu melhor, investindo na área social, na saúde, educação, habitação e criação de emprego, com a admissão massiva de profissionais da saúde, da educação, com a formação profissional e com as grandes obras públicas de construção de infraestruturas rodoviárias, portuárias, aeroportuárias, de energia e de água, particularmente das grandes barragens do Programa de Combate aos Efeitos da Seca no sul de Angola, no Cunene, Huila e Namibe, que absorvem muita mão de obra proveniente de todo o país. As obras de construção de infraestruturas nas novas províncias vão igualmente oferecer emprego a milhares de jovens que se interessem pelo trabalho. O Estado não pode ser o único empregador,
Contamos também com o setor privado, o cooperativo e com o autoemprego. Que justiça seja feita, têm feito também o seu melhor no que diz respeito à oferta de postos de trabalho. Os atos de vandalismo contra empresas e estabelecimentos comerciais de privados só vêm desencorajar o investimento privado e, com isso, reduzir a oferta de bens e serviços e de emprego para a nossa população. Por isso, esses atos ocorridos só podem ser entendidos como atos de sabotagem à economia, com vista a agravar ainda mais a situação social que vivemos. O Executivo angolano decidiu aprovar, já na segunda-feira próxima, medidas de apoio às empresas atingidas pela onda de vandalismo, com vista à mais rápida reposição de estoques e manutenção dos postos de trabalho ameaçados. Este episódio só vem confirmar que a educação dos nossos filhos, dos jovens, que serão as mulheres e homens do amanhã, não está nas plataformas e redes sociais, que não têm rosto nem identidade, mas na família, na escola e na comunidade comprometida com o presente e o futuro de Angola. Por isso, devemos concluir que o Estado, a família, as igrejas e as organizações da sociedade civil têm ainda muito trabalho por fazer nos domínios da educação cívica, moral e acadêmica dos nossos adolescentes e jovens. Quem quer que seja que tenha orquestrado e conduzido esta ação criminosa saiu derrotado e ajudou-nos a todos, ao Executivo e à sociedade, a tomar medidas preventivas e melhores formas de reagir em caso de reincidência, com vista a minimizar os danos sobre as pessoas e o património. Viva Angola! Viva Angola, viva os angolanos. O Presidente falou, eu sou um dos que também escreveu e pediu que o Presidente falasse, para além de várias entidades influenciadoras e influentes em Angola. A política exige que o Presidente fale em casos de calamidade, em casos de manifestações, em casos de crise, porque o Presidente é o primeiro pacificador do país, também é o primeiro a orientar o país sobre as medidas a tomar a população e o Executivo em relação ao problema que se estiver a viver. Vou começar aqui por analisar esse discurso em duas partes, a parte boa e a parte má. E antes, começar por dizer que o Presidente leu o discurso, ok? Ler discurso não é bom nem mau, as pessoas leem o discurso porque é a via que se sentem mais confortáveis em transmitir a mensagem. Okay? Há presidentes mais carismáticos que preferem dizer apenas com papel golista aqui, como o meu, né? Faz notas dos pontos importantes e fala. E há outros líderes que preferem mesmo escrever e falar porque consideram um assunto muito sério e não querem ultrapassar, e cada um escolhe a forma mais confortável de poder comunicar, e o Presidente João Lourenço escolheu a leitura. Ponto. Vamos começar pelo lado bom, depois falaremos do lado mau. Okay? Faz like neste vídeo, subscreva, partilha se faz favor, porque o seu like, o teu like, é um pagamento, é meu salário, é a razão pela qual eu volto para cá gravar mais vídeos, ok? Quando você faz like, você partilha, sinal de que você quer que as pessoas mais pessoas vejam o vídeo, e eu claramente fico motivado em voltar para cá e gravar mais vídeos. Boas. O discurso do Presidente foi o expectável, mas aqui olhando para o lado bom, na minha perspectiva, do que o PR falou, primeiro que falar é bom. Okay. Apesar de que às vezes o silêncio fala melhor do que a própria fala, há questões, momentos em que é melhor não falar, mas esse momento exigia que o Presidente pudesse falar. O Presidente falou. Falou e considerou as manifestações como sendo um direito, boas, ou seja, não condenou as manifestações de per si. Os taxistas podem voltar a manifestar-se porque é o vosso direito, tanto que condenou alguns que se manifestaram não fazendo parte da classe dos taxistas. Portanto, é bom ter falado, é bom ter dito que manifestar-se é o vosso direito e manifestam-se. Lamentou as perdas humanas, lamentou as perdas materiais, ok? Falou também da independência,
ok? Disse que não é bom que, passados 50 anos de independência, ainda continuemos a ver lutos e mortes, dores e lutos, ok? Portanto, aqui ele carrega a independência por um lado também humano, também isso é importante, okay? Já que estamos na fase dos 50 anos, das condecorações, portanto, e não é bom, de facto. E, portanto, foi bonito ver um discurso, esses pontos aqui que eu retirei e considerei-os como sendo o bom lado do discurso. Qual a parte que eu acho que não devia constar no discurso, devia ser melhorado ou podia ser dito em outras palavras? Ou então podia ser dito, mas não vou dizer substituído, eu posso dizer que você fez mal, apesar de eu entender a razão pela qual você fez isso, né? Posso criticar-te e dizer, eu entendo. Olha, você bateu na minha filha, isto é crime, e eu posso te levar ao tribunal por isso. Apesar de eu entender a motivação, a minha filha faltou-te respeito, a minha filha ofendeu-te a ti, ok? Ela é menor de idade, é criança, não pode faltar respeito ao mais velho, você deu-lhe uma chapada. Eu entendo, né, a motivação, mas não pode fazer isso. Okay? Qual é o primeiro ponto que eu achei que não devia fazer parte do discurso ou devia ser melhor dito? O presidente focou manifestações como sendo apenas atos de pilhagem, ameaças às pessoas que queriam trabalhar, pilhagem, destruição e não só. Okay? Deve-se dizer isso e melhorava o discurso se, aqui, depois de dizer, né, foram atos de pilhagem, de ameaças, acrescentaram dizendo que eu entendo a vossa fúria, entendo a vossa dor. Okay? Registramos atos de pilhagem, registramos ameaças às pessoas que queriam trabalhar, até com viaturas próprias. Portanto, não é esta Angola que nós queríamos, passados 50 anos de independência, apesar de nós entendermos a vossa dor. Nós precisamos urgentemente responder ao vosso pedido. Entendemos que há desemprego, que há custos altos, ok? Mas o ser humano precisa de discernimento quando está nervoso, quando está triste e não recorrer à violência. Por isso, reprovamos, condenamos atos de violência, apesar de entendermos as vossas motivações. Aqui não demonstrou claramente um entendimento, uma compreensão às motivações, simplesmente foi aqui, uma crítica à pilhagem, à destruição. Até porque ninguém, de bom tom, vai encontrar uma loja, um Monitel e bate no vidro. Quer dizer, tu estás bem, nada mesmo, for no reason, mesmo por nada, quer dizer. Lá tinha moelha, tu chega, olha para o Monitel e quebras o vidro. Lá tinha moelha, por nada mesmo, for no reason. Não acontece. Portanto, penso que criaria aqui um pouco de acalento e também faria com que aquele jovem que, dessa consciência, destruiu a Unitel como revolta, como sinal de revolta, porque ele também acha que a Unitel está a contribuir para a governação como está, não é? Ele vai dizer, ok, o presidente condenou o meu ato, reconheceu a minha fúria, pela próxima não vou destruir. O presidente, ok, reconheceu a minha fúria, condenou o meu ato, apesar de reconhecer a minha fúria. Okay? Isso também existem várias formas de reeducação, né? Porque os que destruíram as lojas são adultos, maiores de idade. Estão numa fase de reeducação, preparação para as próximas manifestações, porque há onde acontecer manifestações. O facto de terem morrido 29 pessoas não significa que não haverá mais manifestações, haverá sempre. Poderão ser piores, poderão ser melhores, mas haverão. E pessoas que participaram das manifestações acompanharam o discurso, ouviram o discurso e ficam lições e ilações. Okay? E dizer que eu condeno, entendo a tua dor, okay? Eu, pelas próximas manifestações, até vou me comportar melhor. Porque o PR claramente entendeu a minha motivação. Até porque está a girar nas redes sociais estes dias um flyer com vários conceitos de fome, desde Karl Marx e não só, e são conceitos muito fortes. Não sei se já chegou no teu WhatsApp, na tua página, alguém partilhou um flyer com conceitos da fome, e são conceitos muito fortes e claramente roubam a moral de qualquer pessoa. Ponto. Greve e crime. Pronto, o presidente considerou aqui os atos de vandalismo como sendo crime,
E concordo que destruir as lojas dos empresários, destruir carros, queimar autocarros, é crime, concordo, ok? E aqui está a questão do ser mau. Porque é que este condenar o crime eu coloco na lista do mal? Porque não houve uma reeducação. Se eu digo ao meu filho, isso está errado, ele sabe que está errado. Isso está errado, vai levar surra, ponto final. O meu filho fica à espera do... Então, não há aqui nenhuma lição, não há nada, não há uma reeducação, não há nada. Ele fica à espera que eu diga mais alguma coisa. Okay? Faltou este lado da reeducação. Okay? Senti que o Presidente elogiou a polícia, porque não vi aqui durante o discurso nenhuma frase de condenação às mortes e à utilização da arma de fogo. Não vi nenhuma frase onde mencionava a utilização da arma de fogo ou então o excesso de zelo, o uso de muita força contra a população, o que demonstra, o Presidente passou-lhe esse discurso aqui, claro, a gente sabe que quem escreveu o discurso é o gabinete, depois o Presidente reviu, ou então o Presidente escreveu, o gabinete depois avaliou o discurso, portanto, os que escreveram o discurso, ou os que ouviram o discurso, o PR sabe que houve excesso de zelo, houve o uso de força desproporcional, houve o uso de barras reais, não é? Pessoas foram mortas a queima-roupa e indefesas. Okay? E não vimos aqui, de forma alguma, uma crítica ao uso excessivo de força, ao uso de barras de fogo, balas de fogo. Isso quer dizer que a polícia que matou aquela senhora, certeza também ouviu o discurso, pá, eu matei aquela senhora, até matei mais 3, 4 com balas de fogo, balas reais. PR não falou sobre o uso da balas de fogo, balas reais. Quer dizer que eu posso voltar a usar a próxima vez, porque não falou. Okay? Não falou porque não existe em estoque gás lacrimogéneo, não existe água, não existe barra de borracha. Okay? Ou não falou porque escapou, não falou porque não vale a pena condenar a polícia, porque pela próxima a polícia poderá ficar muito mole e a população poderá chegar onde quer chegar. Penso que é importante condenar a polícia também como forma de reeducação. A polícia precisa saber do seu mais alto mandatário de que o uso da força excessiva o PR não autoriza. Mas a não dizer... Depois aqui o Presidente culpa organizações internacionais e nacionais pelos atos de vandalismo. É grave, se considerarmos verdade que existem organizações internacionais e estrangeiras a patrocinarem casos de vandalismo em Angola. Isso é muito grave, é um sinal de insegurança. Okay? E nós sabemos que não existe. Porque se existisse, o país estava em estado de alerta máximo. E se existisse, estes dariam armas, dariam granadas, dariam bombas. Okay? A menos que seja um primeiro passo de desestabilização a vir de fora. Okay? Mas isso é uma ameaça, uma declaração muito forte que pode colocar os cidadãos em estado de alerta, em estado de medo geral. Quer dizer, há organizações internacionais a planejarem ataques em Angola. Para que fim? Quando as manifestações foram organizadas por organizações nacionais, avisaram as autoridades locais e os angolanos que são acusados de atos de vandalismo não me parece que tenham alguma ligação com organizações internacionais. A menos que eu esteja completamente desinformado sobre o que está a acontecer realmente no país. Portanto, culpar possíveis organizações internacionais mereceria um certo escrutínio, uma certa investigação sobre realmente quem são e identificar essas organizações. Depois, o Presidente falou aqui sobre o apoio às empresas, coloquei no lado mau, claro, devia estar no lado bom, coloquei no lado mau porque o apoio financeiro às empresas estava completo se viesse acompanhado ao apoio às vítimas mortais e não mortais, aos feridos. Mais uma vez estaríamos aqui a criticar a polícia pelo uso da força, simplesmente que nós damos apoio financeiro e material às vítimas mortais das manifestações.
quando eu não dou apoio material, quando eu não critico a polícia, eu estou a permitir que a polícia faça igual nas próximas manifestações. Não sei se é isso, quero acreditar que não, o nosso presidente quer nas próximas manifestações. Por último, agradeço a polícia, agradeço os médicos, agradeço os partidos políticos, todos aqueles que se empenharam na condenação dos atos de violência. Okay. E quando vemos essa expressão, atos de violência, de vandalismo, como centro do discurso, significa que as próximas manifestações, as autoridades angolanas agirão da mesma forma. Da mesma forma. E como soluções, aqui o presidente fala sobre as infraestruturas que estão a ser construídas, que há onde aqui é granjear emprego à juventude. Aqui o presidente diz nas entrelinhas que conhece a origem do problema. O vosso problema é o desemprego. Estou a construir infraestruturas, província A, B, C e D, e vai claramente engolir muita força de trabalho que está aí desempregada. Aqui, ao citar como soluções a construção de infraestruturas, está a dizer que conhece a origem do problema. Depois também condena aqui o uso da internet como sendo vias não corretas para educar pessoas, porque os angolanos estão a usar a internet como via de sabotagem à economia e ao país. Portanto, a internet e redes sociais podem ser também sem fontes de informação e informação, e cada um faz uso das mesmas com poder. Mas a juventude angolana está a utilizar a internet para organizarem-se manifestações, apoio. Aliás, há muitos apoios agora às famílias vítimas de manifestações, apoio mesmo financeiro, por causa da internet. A internet tornou-se para os angolanos a única fonte para expressarem os seus sentimentos. Eu não posso falar para a TPA, não posso falar para a rádio, não posso falar para nenhuma outra televisão aberta. Tem as redes sociais como sendo o escape dos angolanos. Okay? É o escape. Os angolanos não estão a consumir da internet, estão a colocar na internet. Quando você consome, você é educado e reeducado. Quando você coloca na internet, você está a tirar o que você aprendeu. Portanto, a internet para Angola não tem servido como sendo lugar de educação, mas sim um lugar de despejo de informações. Okay? Contentamentos, descontentamentos. Okay? É um lugar de desabafo. E também, claro, um ou outro, até inclusive a própria presidência, usa a página, usa a internet para formar e informar. Portanto, o discurso passa por ali, é um discurso bem previsto por muitos angolanos. Ok, portanto, não tem aqui uma novidade, não trouxe novidade, sabia-se muito bem o que o presidente podia dizer ou não dizer. Seria novidade se o presidente pudesse, vá lá, criticar o excesso de zelo pela polícia, não é? Mas isso não aconteceu. E o que mais comoveu os angolanos deixou de ser o preço do combustível e passou a ser os atos bárbaros da polícia. E tem mais. O presidente não tocou ao certo as causas das manifestações. Não falou do preço do combustível, porque aumentou. Não falou das soluções para os custos de vida dos angolanos, apesar de ter dito que haverá mais emprego em função das novas infraestruturas. Isso também claramente contribui para um certo vazio no discurso. Primeiro, o discurso foi curto, foram apenas 6 minutos de discurso, é muito curto. Não é? Penso que o presidente falou na última da hora, porque chega uma altura em que, se os meus conselheiros me pedem, os mais velhos me pedem, devem existir pessoas únicas que o presidente ouve. Todos nós temos uma pessoa que realmente ouvimos. Se calhar aquela pessoa que o presidente realmente ouve, falou, pediu. O presidente falou, tem um discurso curto, em volta dos ganhos para o governo e claramente com uma previsão sobre o que há de acontecer nas próximas manifestações. O mesmo comportamento da polícia, se o povo agir da mesma forma, se o povo saquear, destruir lojas, ou então se o povo estiver na rua e a polícia estiver a correr atrás, quem fugir vai levar tiro. Também se parares, tem pode levar tiro, portanto é melhor fugir. Corre. Ou, se as manifestações forem para ficar em casa, fique em casa. Porque a polícia vai agir da mesma forma, porque o PR aqui não os criticou, não falou sobre o uso da balas reais. Se o meu chefe não me criticou, o meu chefe não disse que está errado, é claro que eu vou usar da mesma força. Faça um like, subscreva, estamos juntos, até o próximo vídeo.
Deus abençoe como sempre. Amém.